Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima. Meu irmão, minha irmã, 31 de agosto, domingo, concluindo esse mês, rendemos graças a Deus. Até aqui, o Senhor nos acompanhou na sua bondade e nos possibilitou vivermos muitas experiências durante esse mês de agosto. Positivas, experiências desafiadoras, mas estamos aqui com o coração agradecido e com desejo de continuar o nosso caminho de fé. Celebramos o 22º domingo do tempo comum, fazendo hoje, nesse dia, a nossa homenagem a todos os catequistas, homens e mulheres que assumem a missão de iniciar crianças, adolescentes, adultos na fé. Homens e mulheres que, compreendendo o mandato de Jesus, ide por todo mundo e anunciar o Evangelho, se colocam a caminho. Por isso, hoje nós queremos rezar por todos os catequistas de nossas comunidades. Reze também por aqueles homens e mulheres que fizeram parte da sua história, te catequizando, que talvez já estejam na eternidade, que já estejam de idade avançada, mas agradeça, porque eles foram responsáveis em semear no teu coração a semente da palavra de Deus, da fé. A liturgia de hoje, na primeira leitura do livro do Eclesiástico, vai nos colocar diante da grandeza que é a virtude da humildade. Filho, realiza teus trabalhos com mansidão e serás amado mais do que um homem generoso. Na medida que fores grandes, deverá praticar a humildade e assim encontrarás graça diante do Senhor. A humildade possibilita o homem encontrar graça diante de Deus. O homem que se faz pequeno, que se faz simples, que abre o seu coração para acolher tudo aquilo que é da vontade de Deus, se reconhecendo dependente dele. No Salmo 67, nós vamos rezar: com carinho preparastes uma mesa para o pobre, reconhecendo que Deus se alegra com o pequeno, com o simples, com os humildes, com aqueles que de fato abrem o seu coração para Ele, que não estão apegados às coisas desse mundo, nem faz da realidade desse mundo o que motiva a sua vida, a sua existência. Segunda leitura da carta aos Hebreus, aqui vai nos lembrar que Deus, Ele é sublime e que nós devemos nos aproximarmos sempre de Deus como o Monte Sião, que é a cidade do Deus vivo. Estamos todos nós caminhando na direção do encontro com o Senhor. E a virtude da humildade é que nos possibilita ir até Deus, contemplar a face de Deus, estar um dia no seu monte sagrado. Vamos escutar o Santo Evangelho, a palavra de Jesus para nós nesse domingo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que no dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E eles observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isso vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convide teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois esses poderiam também convidar-te, e isso já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho amplia essa nossa percepção daquilo que toda a liturgia de hoje já nos levou
a refletir nas leituras e no Salmo. Jesus, aqui, primeiramente, o que nos chama a atenção é que ele está no jantar, numa ceia, e o olhar de Jesus é muito atento a tudo que acontece. E Jesus consegue tirar lição de tudo. A partir do comportamento daquelas pessoas, Jesus consegue hoje trazer uma reflexão daquilo que será o banquete celeste. Então Jesus vê algumas pessoas disputando para ter ali o melhor lugar. E Jesus fala, olha, é preciso exercitar aqui da terra a virtude da humildade. Porque o reino dos céus é para quem realmente sabe viver a humildade aqui na terra. Sabe se fazer pequeno para que seja engrandecido por Deus. E Jesus também, no Evangelho, ele chama a atenção para uma outra virtude, a gratuidade. Ser capaz de fazer o bem, ser capaz de dar ao outro sem esperar nada em troca. Humildade e gratuidade são setas que nos conduzem até o reino dos céus. E a humildade, meus irmãos e minhas irmãs, passa pela verdade de nós mesmos. Sermos capazes de reconhecer quem nós somos. Somos pequenos, somos frágeis, somos limitados. Dependemos de Deus, nada está em nossas mãos. Precisamos a cada dia da graça do Senhor. Quem se reconhece assim, abre o seu coração para que Deus possa agir. Se coloca realmente inteiro diante do Senhor, porque sabe que precisa dele. E aí o Senhor conduz a vida. O Senhor engrandece. O Senhor leva os humildes para onde Ele quer. E o lugar que Deus tem para mim e para você, o projeto que Deus tem para a nossa vida, sempre é um grande projeto. Mas é preciso ter humildade. É preciso deixar que Deus faça. Quando nós nos erguemos demais, quando nós nos tornamos senhores de nossa vida e queremos ditar tudo, nós não damos espaço para que Ele possa agir. E estamos muitas vezes caminhando para o fracasso, para a infelicidade. Quando nós não vivemos a humildade, nós também não somos generosos. Não sabemos partilhar, não sabemos ajudar, não temos um coração sensível para o outro. E quem vive no egoísmo, no individualismo, também não cresce diante de Deus. Pode crescer aos olhos desse mundo, mas jamais cresce diante de Deus. E não poderá sentar um dia no banquete eterno. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nessa semana pensemos como que estamos exercitando essas virtudes da humildade e da gratuidade. Qual a sua capacidade de se esvaziar para depender exclusivamente de Deus e deixar que Ele conduza a sua vida? E como que anda a sua capacidade de, diante do outro, oferecer o seu tempo, oferecer a sua ajuda, a sua escuta? Que a Virgem Maria interceda por nós e nos dê a graça da perseverança. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Deus Pai de bondade te abençoe, te livre de todos os males, te conduza nessa nova semana, te ajude a realizar bem todas as suas atividades. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.